Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por estarmos aqui, né? Creio que ao redor da palavra de Deus, né? Os irmãos se assentem por um momento. Vamos orar primeiramente pelo livro. Tem 2 pedidos de aniversário aqui. Gostaria de antes orar aqui. Oração pela família da minha filha Tânia, Charles, Júlia e Rafaele. É a irmã Ana que pede, né? Esposa do irmão Carlinho, né? Deus possa abençoar a família da irmã Ana e todas as famílias que têm estado conosco aqui, né? Deus possa conceder graça para prosseguir nessa jornada, olhando somente para Cristo. Se você quiser ser um vencedor, olhe somente para Cristo. Ele é o único lugar que você nunca achará uma falha. É em Cristo Jesus. A mensagem do profeta hoje para nós, né? Então vamos orar pela irmã Ana. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por cada família que tem estado aqui, Senhor, nesse ministério, ó Pai querido, que eu creio que Tu deu início aqui através do nosso precioso pastor Carlindo. E eu creio que o mesmo Jesus que estava com ele é o Jesus que está conosco. Esse ministério é o mesmo, ó Pai querido. Por isso nós rogamos que Tu abençoe a família, nosso irmão Carlinho, juntamente com todos ali, Pai. Suas netinhas, seu genro, sua filha, hoje de misericórdia. E que eles possam receber a revelação da Tua palavra. Eu creio que a maior coisa que pode dar para uma família é receber a salvação, receber Cristo Jesus. Abençoa, Pai, nós te pedimos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria também de orar aqui para o irmão. Tem mais um? Ah, sim, é que tem 2 datas aqui. É tarde, tá bom. Peço oração pela nossa amiga Andréia, esse foi de manhã, né? Oração pelo Micael, encontra-se com dor de estômago. O Micael tá aí? Não veio não, né, irmã? Então vamos orar pelo irmão Micael. Pai Celestial, aqui está mais um pedido de tua filha, Senhor Jesus Cristo, e pede pelo seu filhinho, Pai. Rogamos que Tu visite o nosso irmão Micael, o Senhor Jesus Cristo, e desfaça todo o mal da vida dele. Esse espírito de dor de estômago, esse espírito de enfermidade seja desfeito dele. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. É somente crer, viu, irmão? O irmão Clenilson, é isso, né? É Jailson, Clenilson, uma minerada terrível, hein? Que faz aniversário dia 11. São tudo da minha terra lá, tudo mineiro. É da irmã Rose, né? Vamos orar então, fechar nossos olhos. Vamos orar pelo irmão da irmã Rose, né? Pai Celestial, está também mais um pedido, Senhor Jesus, da nossa irmã Rose. Ó Pai, eu creio que ela ama a sua família, Pai. Ela está sempre pedindo pelo Jailson, agora pede pelo Clenilson, que é seu irmão. Ó Pai, nós rogamos que Tu honre a fé dela, Pai. Rogamos que Tu abençoe a eles, Senhor Jesus Cristo, e que eles possam receber a Tua graça, e ver a Tua mensagem nesse dia, ver o Teu enviado, Senhor, para que eles possam receber a Cristo, porque sem receber o enviado nós não podemos receber a Cristo. Então ajuda, Pai, e tenha misericórdia do nosso irmão, que ele possa receber, eu creio que de presente de aniversário, eu creio que a Tua graça na vida dele, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Também tem uma oração pelo aniversário do nosso irmão Vicente, está ficando mais jovem hoje. Por favor, irmão. Né? Irmão Vicente é um dos pioneiros aqui também, né? Junto com o pastor Carlino, né? E agora já está um pouquinho mais maduro, né? Tá bom, mas todos nós vamos chegando lá, né? Devagarinho nós vamos chegando, né?
Às vezes tem gente que parece tão jovem que eu penso que eu vou alcançar eles na idade, né? Então que Deus abençoe nosso irmão, né? Vamos deixar aqui o Salmo 121 para o nosso irmão. É um salmo que eu gosto muito dele, que eu creio que o nosso socorro vem do Senhor Jesus Cristo. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Fechamos nossos olhos. Bondoso Pai Celestial, aqui está nosso precioso irmão Vicente, Senhor Jesus Cristo, que completa mais um ano de vida, ó Pai. E nós rogamos, Senhor Jesus, que Tu venha abençoar a vida dele. Que Tu possa ser sempre o socorro dele, Pai. Em todas as dificuldades, em toda a luta, em toda a prova da vida, que ele possa olhar para Ti, Senhor Jesus Cristo, e encontrar refúgio. Tenha misericórdia, Pai. Creio que ele tem prazer em estar aqui ouvindo a Tua palavra. Senhor, nós agradecemos a Ti pela família dele aqui. E pedimos que Tu abençoe ele, Senhor, dando cada dia mais revelação e mais graça para prosseguir na jornada. Como presente de aniversário, ele receba mais revelação da Tua palavra. E todos nós recebamos, porque todos precisamos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe, viu? Parabéns pra você. Amém. Graças a Deus, né? Como eu disse de manhã, nós tivemos aí um final de semana, eu creio que abençoado por Deus, né? No sábado, tivemos ali na Grande São Paulo, né? Numa cidadezinha chamada Itapevi, falando do amor do Senhor Jesus Cristo, com alguns irmãos, né? Irmão Moisés, que está congregando conosco aqui, né? Ele veio depois que ele se desligou de outro ministério, ele veio procurar ajuda para conosco, e eu creio que nós não podemos negar ajuda para as pessoas, né? Nunca devemos fazer algum tipo de proselitismo, nunca devemos achar que somos melhor do que ninguém e querer trazer as pessoas para nós. Só existe um grande, esse é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, essas coisas nós não aceitamos no nosso meio, né? Que pessoas tentam induzir os outros a estar conosco aqui. Cada um tem que orar a Deus para buscar o seu lugar, encontrar o seu lugar, né? Então, o nosso irmão pediu a nossa ajuda e nós estamos ajudando ele ali em São Paulo, né? E eu creio que Deus nos abençoou bastante ali no sábado, junto com o irmão Henrique, o irmão Daniel, o Jefté, o irmão Moisés. Estivemos um tempo, como diria o irmão Brana, estivemos um tempo tremendo ali. Então, se algum dos irmãos ouvir alguém falar por aí que nós estamos fazendo proselitismo, alguma coisa, pode mandar falar comigo, né? Porque eu creio que as pessoas, para falar as coisas, têm que falar direto com o pastor, né? Para que as coisas sejam bem esclarecidas. E se alguém trouxer alguma ameaça, né, algum dos irmãos, pode mandar falar comigo também, porque eu creio que a nossa proteção aqui vem do ministério do sétimo anjo. Nós estamos debaixo dessa estrela. A maior autoridade aqui para nós é a palavra de Deus. Nós não cremos em homem sobre homem, nós cremos num Deus sobre todos. E cremos que Deus enviou um profeta mensageiro para nós, e seu nome se chama William Marrombrano, né? Que a autoridade de Deus aqui desse ministério vem desse homem, vem do Espírito Santo através desse homem, né? Respeitamos todos os ministérios, mas a mensagem é aquilo que fala mais alto aqui no nosso meio. Quando Deus me der graça no meu coração, eu quero ser submisso a esse ministério.
Porque eu creio que um dia eu vou ter que responder para ele. Você crê nisso? Eu creio que um dia eu vou ter que responder, porque o irmão Brana disse que Deus estava olhando para ele e ele estava olhando para nós, para que nós colocássemos as coisas exatamente da maneira que ele falou, porque ele colocou as coisas exatamente da maneira que Deus falou, né? Então um dia nós teremos que responder, e eu estou muito feliz que eu vou ter que responder para William Marrom Brana. Eu descanso nisso pela graça de Deus, porque eu creio que um homem que teve o amor que ele teve no coração, né, é um prazer para mim poder responder para ele. E ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então eu creio que na medida que nós vamos crescendo, vamos andando ao encontro do Senhor Jesus Cristo, nós sempre temos que observar, como nós vimos de manhã aqui, a simplicidade do profeta, né, a maneira de um ministério tão grande, tão maravilhoso, se tornou tão simples. Por isso Deus se tornou tão grande o ministério dele, porque o poder está na simplicidade. Então que Deus nos ajude a ser pessoas sempre simples, né? Então vamos nos colocar de pé. Nós vamos falar um pouquinho aqui do terceiro selo. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 6 do livro de Apocalipse, e nós vamos ler do verso 5 ao 6, só os 5 e 6. Amém? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olheis e um cavalo preto, e olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Amém? Fechamos nossos olhos. Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por eu creio que esses hinos que foram entoados para Ti, creio que podemos sentir a Tua presença, essa atmosfera boa aqui no nosso meio. Eu creio que é o Espírito Santo que tem provido isso para nós, porque Ele é o Criador de atmosfera. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, essa igreja cada dia mais, e que nós possamos ser guardados aqui, que Ele nunca toque, Satanás nunca tenha poder de tocar no azeite e no vinho de Deus que está aqui. Eu creio que tem filhos de Deus aqui nesse grupinho, Pai. Tu possa abençoar cada dia mais, com revelação e com graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Então, eu falei um pouquinho do primeiro selo, né? Um resumo do segundo, e eu queria falar um pouquinho do terceiro, aqui que nós ouvimos. Eu creio que nós vamos até andar um pouquinho mais na mensagem, porque nosso tempo é um pouco curto, né? E o profeta, eu creio que, como eu disse, é a autoridade suprema aqui nossa, né? O Espírito Santo através da mensagem do dia, porque eu creio que essa mensagem é o Espírito Santo, né? É aquilo que Deus tem enviado para o aperfeiçoamento da noiva do Senhor Jesus Cristo, né? A roupagem da noiva, essa mensagem maravilhosa. Agora, quantos sabem a que o terceiro animal era semelhante? Era semelhante a um homem. O primeiro era semelhante a um leão, o outro era semelhante a um bezerro ou um boi, e o terceiro era semelhante a um homem, como homem. E ele ouviu o animal vivente, o animal vivente como um homem. João disse: vem ver o que é isso, esse mistério que esteve oculto por todos os anos da redenção, desde a fundação do mundo, esteve oculto sob esse selo, o que vai acontecer. Agora vem ver o que é. Que grande privilégio nós temos, né? Os mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo está sendo revelado para nós, né? Através do 7º anjo de Apocalipse 10, verso 7, que é o anjo mensageiro comissionado a revelar todos os mistérios de Deus, né? Não existe outro que possa ter esse ministério, porque o irmão Brana disse que cada palavra tem que produzir conforme a sua espécie, cada semente, né?
E a semente é a palavra. Agora, e João se aproximou para ver o que seria. O que viu? Ele viu um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança, ou balança na mão. Agora, essa foi a primeira coisa que ele viu. Quando o cordeiro anunciou, abriu o selo, então outro animal, veja, aqueles animais estão se revezando quanto ao anunciar, vem e vê. E João, onde se encontrava, talvez assim, veio para cá, quando o cordeiro abriu e veio. O trovão soa, como vimos no primeiro selo, e ele observa para ver o que acontece. Nós vimos no primeiro selo, aqueles que têm acompanhado, sabem que o trovão é a voz de Deus, né? A voz de Deus falou do meio dos 4 animais. Se você observou na leitura que nós lemos, a voz estava no meio dos 4. Não foi o animal que anunciou, que falou, né? Ele só disse para João, vem e vê. E lá no meio dos 4 animais, a voz saiu como a voz de trovão. E eu creio que essa mesma voz é a mesma voz que nós ouvimos de manhã aqui, revelando para nós o segredo de Deus. E vê um homem se aproximando primeiro, sobre um cavalo branco. Ele observa, ia cavalgando, e no decorrer disse, João o vê até o fim. João o vê até o fim. Ele o vê descer, seu cavalo branco, e tinha um arco na mão. E o cavalo não tem flechas com ele. E a seguir vê que ele recebe uma coroa e passa cavalgando. Então verificamos, o cordeiro aqui vem novamente. Ele abre outro, e olha, e aqui vem um cavalo vermelho. Nós vimos o primeiro selo, o cavalo branco, né? Depois o cavalo vermelho. E este homem tem uma espada na mão. Ele passa cavalgando pelas escrituras, veja, com essa espada na mão, e era para matar e tirar a paz da terra. Nós não vamos entrar nesses detalhes, porque nós já passamos em outros resumos, né, em outros assuntos. Agora o cordeiro abre outro selo. Outro dos animais viventes, como um homem, disse, vem e vê. Agora ele se aproxima e vê o que é isso. E quando faz, vem um cavaleiro sobre um cavalo preto. Agora ontem à noite verificamos que o mesmo cavaleiro que cavalgou o cavalo branco foi o mesmo sobre um cavalo vermelho. E a voz disse, no meio dos animais clamou, veja, ali veio ver o que era. E ele estava nestes animais viventes, e ele viu esse cavalo preto. E quando a voz do meio dos 4 animais clamou, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Está vendo? Esse cavaleiro, vamos discutir sobre ele. Verificamos que no princípio era um cavaleiro branco, tornou-se uma doutrina, né? Como nós vimos lá, que era somente uma doutrina no cavalo branco sendo esparramada no meio do povo. Depois no próximo já veio como, eu creio que manifestando, né? Se materializando então através de um falso ensinamento, um falso profeta. Agora consideramos cada um destes diretamente nas escrituras, está vendo? Agora observe onde estamos essa noite, essa outra era da igreja agora, está vendo? Estamos chegando à terceira era da igreja agora, está vendo? Exatamente na terceira era da igreja, o terceiro cavalo. Agora a primeira era da igreja que foi, os nicolaítas tinham uma doutrina, veja, exatamente a primeira, muito bem. E então de repente essa doutrina nicolaíta tornou-se sancionada e estava certa e entrou em ação e coroaram este indivíduo. Então esse espírito anticristo encarnou-se em um homem, está vendo? E verificamos mais adiante que ele se tornou um diabo encarnado também. O demônio sai e o diabo entra, né? Como nós vamos ver aí no 4º selo, o irmão Brana vai mostrar para nós no ministério da besta, que ali, por enquanto, é um falso espírito, é um demônio trabalhando através de um falso profeta, mas um dia aquele demônio vai sair e vai se encarnar Satanás naquela pessoa, né? Que nós sabemos que é o Papa, e juntamente com suas filhas, as igrejas protestantes, que são a imagem da besta de Apocalipse capítulo 13, né? Apocalipse 17, a Bíblia diz que fala da grande meretriz e das prostitutas, né? A grande meretriz é a Igreja Católica Romana, a primeira mãe de todas as denominações, aquela primeira que foi infiel aos seus votos matrimoniais.
Uma prostituta é uma mulher que vive infiel aos votos matrimoniais, né? E nós vemos que as igrejas protestantes entraram pelo mesmo caminho, foram infiel a um voto matrimonial e adotaram para si a mesma doutrina, 3 deuses, a mesma doutrina da trindade da velha mãe prostituta, né? E uma mulher que tem 3 maridos, ela é uma prostituta. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem um marido, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela crê num único Deus vivo e verdadeiro, ela não crê em 3 deuses. Porque se ela crê em 3, ela não vai saber qual é o marido dela real, né? Mas a noiva, ela sabe quem é o marido dela, é Jesus Cristo. E exatamente como essa igreja é desse tipo, igreja anticristo progride. Assim tem a noiva passado por diversas coisas, por justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Está seguindo em frente, veja, de mesmo modo que aquela. Só que eles receberam seu reavivamento primeiro, e a igreja o está recebendo por último. Seus primeiros 3 anos, 3 primeiros estágios daqueles que passaram pela Idade Média. Então o terceiro, 3 estágios, sai a igreja de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo em Deus encarnado, manifestado entre nós, né? Todos nós sabemos que Deus se encarnou nessa era e se manifestou através do mensageiro mais uma vez, para se cumprir São Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem, né, que é Cristo através de um profeta, né, trazendo para nós a revelação da palavra. Então aqui entra ele como anticristo, como o falso profeta e então a besta. E então na Idade Média, e a igreja sai daquela Idade Média com justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e a palavra encarnada, a maneira que é agora. E ele desce, está vendo isso? Ele desce e a igreja sobe, né? Quando Satanás descer, a igreja vai subir, né? Porque o irmão Brana diz que onde está os filhos de Deus, Satanás sempre tem que sair. Como nós vimos o hino aqui, né, cantado, né? Quando você vê, eu estava falando lá dentro também, sai Satanás, né? Porque nós queremos viver uma vida para Cristo Jesus, né? O irmão Brana diz que quando houve guerra entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás, os anjos de Deus e os anjos de Satanás lá no céu, Satanás foi expulso para a terra. E aqui travou-se uma peleja, e aqui onde os filhos de Deus estão, eles estão comissionados a expulsar Satanás. E um dia desse os filhos de Deus vão subir e Satanás vai descer, porque onde os filhos de Deus estão, ele tem que sair pela graça de Deus, né? Então que Deus nos dê graça para estar em submissão à palavra, porque a única maneira de você vencer a Satanás é através da palavra de Deus. Não é por grito, por emoção, por falar em língua, não é por nada disso, é pela palavra de Deus. Essas coisas são bom, gritar, emoção, né? Seja o que for, desde que seja de acordo com a palavra. Irmão Brana diz, pule exatamente o tanto que você viva, né? Então você está vivendo corretamente. Mas se você pula e não vive, é tempo de arrepender e começar a viver. Porque Deus vem buscar uma noiva viva da palavra de Deus, né? Então que Deus nos dê graça para ser uma verdadeira epístola, escrita e lida por todos os homens aqui nessa terra. E esse cavaleiro é o mesmo, mas em outro estágio de seu ministério. O ministério, assim como o ministério de Cristo começou nos apóstolos e vem até o final, o ministério de Satanás começou ali na falsa vinha e vem também até o final, né? Satanás, a Bíblia diz que Deus está juntando seus filhos no celeiro, e o celeiro eu creio que é essa mensagem gloriosa, né? Através do 7º anjo que Deus enviou para nós. A palavra é o celeiro de Deus, né? E Satanás está juntando os seus enfeixes. Brana diz que são feixes denominacionais, né? Que vão ser queimados no fogo, mas o trigo será recolhido para o celeiro, será levado para a casa do Pai, né? Um dia desses vai ser colocado na mesa, na grande bodas do Cordeiro, né? No casamento. E agora, como você pode ser um anticristo? Qualquer um que negue que cada palavra disso é verdadeira, é para ser ensinada da mesma maneira, é um anticristo, né? Qualquer um que nega que essa palavra da Bíblia e do mensageiro de Deus é verdadeira, é um anticristo, porque Cristo é a mensagem do dia, né? Cristo não é outra coisa,
né? Porque irmão Brana diz que o pecado imperdoável é você rejeitar a mensagem do dia, porque na mensagem do dia está a sua redenção, porque Cristo é exatamente aquela porção para você naquele dia. Então, se a pessoa rejeita essa mensagem, a Bíblia diz que já não resta mais expiação para o pecado para ela, porque a única coisa que ela podia aceitar para redimir os pecados dela, ela rejeitou. Então o profeta diz que Satanás soca ela numa igreja e ela continua religiosa por aí, mas ela rejeitou a expiação. Então não há mais sacrifício para ela. Ela pode ser participante, ser membro de todas as igrejas, mas o que te redime não é a igreja, o que te redime é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E o sangue do Senhor Jesus Cristo é a palavra manifestada do dia para nós, na forma da palavra. E ele disse a Eva, agora você sabe que está buscando sabedoria, você não sabe o que é certo e errado. Disse, agora se seus olhos fossem abertos, você saberia. O fruto é muito agradável, é bom e é agradável aos olhos. Você deveria tomá-lo. Você não sabe se é ou não, sabe? Né? Satanás gosta de vir com essas conversinhas fiadas, né? Para as pessoas. Você não sabe se é verdade ou não, você estava lá nos dias da Bíblia para você ver, né? Satanás sempre é um incrédulo na palavra. Mas os filhos de Deus, eles vivem pela fé, né? Eles não vêem, mas eles crêem. Jesus Cristo disse, né, que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então eu creio que nós somos mais bem-aventurados. Por isso nós estamos vivendo nesses últimos dias. Nós não vimos, mas nós cremos. Agora a primeira era da igreja que foi, os nicolaítas tinham uma doutrina, veja, exatamente a primeira, muito bem. E então de repente essa doutrina nicolaíta tornou-se sancionada, estava certa e entrou em ação. E coroaram este indivíduo. Eu creio que eu já passei por isso aqui, né? Então vamos caminhar aqui que nós não podemos perder tempo, senão nós não vamos encerrar. Há somente uma igreja, que é o corpo místico de Jesus Cristo. Você crê que você faz parte dessa igreja? E você não entra nessa igreja por vir se unir, por ser até mesmo batizado no nome de Jesus Cristo, que é o primeiro passo, né? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo te coloca em companheirismo com o corpo local. Mas o batismo com o Espírito Santo te coloca em Cristo Jesus. Te coloca na igreja como um lugar onde Deus possa vir e habitar em você. Então você se torna uma igreja individualmente de Cristo Jesus, né? E você nasce nessa, isso mesmo, por predestinação, né? Você não se une a essa igreja, você deve nascer nessa igreja. E para você nascer, você tem que receber a palavra do dia. Porque o novo nascimento está na semente do dia que Deus tem manifestado para nós. Mombrana diz na mensagem O Arrebatamento que denominação não produz crente nascido de novo. Os filhos nascidos de novo estão fora, foram chamados para fora, como nós vimos em São Paulo, né? Mombrana mostrando para nós que Israel foi chamado para fora do Egito, então eles passaram a ser a igreja de Deus. Até quando eles estavam no Egito, como mostra em Atos 7, a Bíblia diz que eles eram o povo de Deus. Mas quando eles saíram, então eles eram a congregação de Deus, né? Então quando nós saímos de todo o sistema do homem, nós nos tornamos a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Quando nós entramos em Cristo, né? Porque nós sabemos que o corpo de Cristo é o corpo místico. Ninguém sabe quem é quem. Só Deus sabe aqueles que são seus filhos. Que a Bíblia diz que Deus conhece os seus. Né? Qual é o pai que não conhece seus filhos, né? Se ele é um verdadeiro pai, eu creio que ele conhece seus filhos, né? Então eu creio que Deus muito mais conhece o dele. E nessa igreja você nasce, você não une. Tudo que o Pai me deu virá. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o chame. E tudo que ele me deu virá a mim. Assim é isso. O Cordeiro está sentado ali, fazendo intercessão até que o último entre. Eu creio que até enquanto o último não entrar, ele não vai sair dali, né? Ele vai permanecer fazendo intercessão, porque a única maneira de seu pecado ser purificado é através do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, né? E o irmão Brana diz que ele está ali também por causa das nossas falhas, porque todos os dias nós falhamos, né?
Nós vemos que nós sempre temos que estar nos arrependendo e confessando nossas falhas, mas nunca descreda a palavra de Deus, né? Você fala, eu já falei muito, agora eu não vou mais prosseguir. Larga a mão, não pense isso. Quando você falha, levanta e vai de novo, né? O irmão Brana diz que ele dá muito mais honra a um homem que cai e levanta do que um homem que cai e permanece prostrado, né? A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, né? Nós temos que levantar e prosseguir na batalha. Isso mostra que você é um filho e uma filha de Deus. É quando você está sempre disposto a consertar o seu altar, né? Como nós ouvimos aqui, eu creio que um hino esses dias, que foi quinta-feira, nós devemos estar sempre consertando o nosso altar diante de Deus. O pequeno sino soa, e ele sai e toma sua possessão. Então, veja, só isso, traz sua igreja para o lar, seus súditos, e lança seu inimigo no lago de fogo, e todos os seus súditos vão para lá com ele, e é o fim. Então nós saímos no milênio. O mesmo cavaleiro agora, esse primeiro estágio ele era inocente, o segundo agora, se você subir um pouquinho mais do que esse, o segundo estágio, a Bíblia diz que lhe seria dado uma coroa, e coroaram um homem, um super-homem, veja, coroaram-no. Então a Bíblia não o chamou de papa, a Bíblia o chamou de falso profeta. Por quê? Sim, naturalmente ele deve ser um falso profeta por seu espírito anticristo, que ensinava anticristo contra a palavra original, porque se ele ensinava contra a palavra original, era anticristo, e a palavra era Deus, ela é Deus. Muito bem, agora depois disso, nós o encontramos então coroado, e quando ele foi coroado, agora ele era muito inocente e indefeso, era pequenino, né? Nós vemos que o anticristo, a palavra original era a palavra do leão, lá no princípio, né? O espírito do leão que trouxe a palavra original através do apóstolo Paulo, né? E outros ali da igreja primitiva, Pedro e os demais. Então qualquer ensinamento que é contrário à doutrina deles é anticristo, porque ali estava o verdadeiro leão trazendo a verdadeira palavra original para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas então no concílio de Nicéia ele foi feito isso, e Constantino deu-lhe toda a propriedade. E então o que fez? Então ele, veja, Satanás lhe deu seu trono e autoridade. A Bíblia diz que sim, como estudamos, né? Constantino deu toda a propriedade para a igreja, e eu creio que um dia desse isso vai retornar, viu? Então não fique pensando em construir grandes coisas por aí, pense em construir a sua vida com o Senhor Jesus Cristo primeiramente. Porque um dia desse o irmão Brana disse que todos os bens vão ser confiscados e dados para a Igreja Católica e para o governo novamente, né? Onde vai ser implantada a marca da besta, e ninguém vai poder comprar nem vender a menos que esteja de acordo com a doutrina deles, com aqueles ensinamentos denominacionais deles, né? Então nós temos que cada dia pedir a Deus graça para escapar dessas coisas, olhar somente para Cristo. Quanto tivermos que trabalhar aqui, vamos plantando nossas batatinhas, né? Mas como diria nosso precioso, saudoso Antônio Carlindo, não vamos embaraçar nas ramas, né? Vamos sempre escapar das ramas para que nós possamos estar sempre desembaraçados na presença de Deus. Agora, a seguir, verificamos que o diabo controla toda a política que já existiu ou chegará a existir. Descobrimos isso em Mateus 4:11. E agora verificamos então que Satanás já tinha a política, né? Então, depois que ele tinha a política, qual era o objetivo dele? Era conquistar a religião, ali nas eras, no início, né? E não tem sido diferente nos dias que nós estamos vivendo. Mas ele está tentando conseguir a igreja, assim ele desce para enganá-la. Da mesma maneira que ele queria conseguir Eva, e ele desceu para enganar Eva, da mesma maneira ele desce para enganar a igreja, né? Mas a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela nunca pode ser enganada, porque ela vive somente da palavra de Deus.
ele pega seu super-homem, o introduz numa organização e o coroa vigário. Veja, um Cristo. Cristo agiu no lugar de Deus. Veja, esse sujeito é um vigário no lugar de Deus. Está vendo? Exatamente da mesma maneira, no lugar de Deus. E o que ele seria? Um vigário sob Cristo. Agora, quando fez isso, então o que fez então? Ele, Satanás, tomou seu poder político, sobre o qual já estava, e tomou o poder religioso, com o qual ele já tinha sido coroado, e os ajuntou, né? E é exatamente isso que está vindo pela frente. Quando ele conseguiu unir todas as coisas, né, o poder político e o poder religioso, então ele ajunta e vem na forma de besta, né, implantando a sua marca. Mas nesse tempo eu creio que a noiva do Senhor Jesus Cristo vai alçar voo, né? Porque o irmão Brana disse que a noiva passará por um aperto. E ele disse que quando esse aperto vier, é o motivo que ele vai regressar para o nosso meio, né? E nós estamos esperando por isso. Eu estou esperando por isso, pela graça de Deus, né? Porque eu creio que o único que derrotou Golias foi o Davizinho. E eu creio que um dia desse o Davizinho vai retornar novamente para o nosso meio. E então fez para si outra coroa sobre o inferno. Agora, quando fez isso, então o que ele fez então? Ele, Satanás, tomou o poder político sobre o qual já estava e tomou o poder religioso. E então fez sobre si outra coroa sobre o inferno. E aqueles que tinham partido, se pagassem suficiente dinheiro, ele os tiraria, né? A doutrina de Satanás, né? A pessoa está lá no purgatório, né? De Satanás falando para o povo, enganando o povo, né? Lá, se você pagar para rezar um terço para ele, para rezar uma novena, nós vamos lá e tira ele de lá. Ele só queria era o dinheiro do povo, né? Assim como ele até hoje ainda está querendo. Então, oxalá que dê para nós chegar em todos os assuntos aqui. E pagassem suficiente dinheiro. Portanto, agora ele é vigário sobre o céu e sobre o purgatório, como ele quer chamar. Não há tal coisa na Bíblia, veja, mas ele tinha de fazer algo. A Bíblia disse que isso vem do poço do abismo e retorna da mesma maneira. E na terra, um governante, né? Tem governado as nações através da política. Então ele teve esses ofícios, né? Ele usurpou esses ofícios para ele, dizendo que ele tinha autoridade, até mesmo sobre a vida daqueles que tinham morrido, né? Agora, o que foi dado então? Primeiro ele tinha um arco, mas não tinha flecha. Mas agora ele tem uma poderosa espada na mão. Agora ele pode fazer algo. Então ele salta de seu cavalo branco. O cavalo branco continua. Agora ele está montado em quê? Em um cavalo vermelho, sangue. Cavalo vermelho, sangue. E ele cavalga bastante esse. Oh, sem dúvida. Agora lhe é dado grande poder e uma grande espada para matar. Então cavalga seu cavalo vermelho de sangue. Nós vemos pelo segundo selo, que foi aberto ontem à noite, que ele tirou a paz da terra e mataram uns aos outros, e seu próprio martirológio da Igreja Católica Romana mostra que mataram 68 milhões de protestantes desde o tempo de Santo Hipona, depois de Santo Agostinho de Hipona, até 1580 e poucos, 68 milhões. Na grande reforma de Schumacher, se quer ler, a gloriosa reforma, melhor dizendo, veja, agora 68 milhões registrado na martirologia, quando um de seus assim chamados santos recebeu a revelação de que qualquer um que discordasse da Igreja Romana devia morrer como herege. Isso o fez mudar de direção. Então, ora, ele se pôs a derramar sangue, e ele saltou sobre o cavalo branco, de seu cavalo branco, sobre seu cavalo vermelho, e se pôs a cavalgar, né? Então ali no cavalo vermelho ele foi o tempo da chacina espiritual, irmão Brana, aliás, da chacina, né? Eu creio que material foi a maneira que ele veio matando os cristãos daquele dia. E hoje nós estamos vivendo num dia de uma chacina espiritual, onde Satanás tem matado espiritualmente, né? Ali ele matava simplesmente por uma pessoa dizer que não cria no seu sistema, ele já mandava a pessoa matar.
mas agora ele mata através de um falso ensinamento, de um engano religioso, né? Como ele matou lá no princípio através de Eva, que representa a igreja. Satanás sempre vem, eu creio que para seduzir a igreja, né? Por isso que nós nunca podemos sair debaixo do ensinamento do profeta mensageiro, porque eu creio que o varão, a palavra semente, vem através do profeta mensageiro. Mombrana diz que o ministério quíntuplo é insuficiente, por isso Deus teve que enviar um profeta nessa era, para trazer para nós toda a palavra de Deus, né? Então toda pessoa que crê que faz parte do ministério, ela tem que estar submissa a esse mensageiro, ela tem que estar submissa a esse profeta, né? Não existe maior autoridade na terra do que o profeta mensageiro, porque ele é o representante de Deus na terra para nós. Mombrana diz que Elias quer, que Jezabel, que ela queira ou não, Elias era o profeta para ela, né? E assim nessa era, quer as denominações creiam ou não, quer os ismos creiam ou não, o William Branham é o profeta dessa era, e não existe nada que vai mudar isso, porque isso Deus viu antes da fundação do mundo, né? Ele não simplesmente veio materializar isso aqui agora, ele viu o programa dele antes da fundação do mundo, como nós vimos ele mostrando na mensagem de adoção, que a igreja foi colocada em posição antes da fundação do mundo, né? Ali Deus colocou, o profeta diz que em suas dores de parto, Deus deu à luz a cada um de seus filhos, colocando eles em posição, né? Graças a Deus por isso, né? Ele era exatamente como Deus na terra, no lugar de Deus, com uma unificação. Ele tinha grande poder para matar quem quer que não concordasse com seu domínio. Quem argumentaria contra a igreja não podia fazer nada, ele era a cabeça dela. O Estado não podia dizer nada, ele era a cabeça dele. Assim eles morreram aos milhões. Todas aquelas pequenas igrejas, irmão, foram assoladas e mortas e assassinadas, e lançadas aos leões e tudo mais. Está vendo? O dragão Roma deu-lhe o seu trono e poderio. E a Bíblia diz que sim, está vendo? Assim ele cavalgou o seu cavalo vermelho, tipificado através de sangue humano, até tornar-se um cavalo vermelho, né? Então, o que ele fez foi unir os dois poderes, né? O poder religioso e o poder político. Então não tinha para que lado da pessoa correr. Hoje as pessoas às vezes correm na religião para procurar refúgio ou correm na política para procurar a lei. Mas ele tinha as duas coisas sob seu controle, né? E um dia desses eu creio que vai se concretizar. Ele já tem o controle para essas duas coisas, mas ainda há leis que ainda precisam ser regularizadas para ele tomar domínio. E eu creio que o que vai fazer essa lei produzir para ele é a saída da noiva do Senhor Jesus Cristo. Porque nós vemos lá em Tessalonicenses que o que detém ele é a noiva do Senhor Jesus Cristo, né? É o Espírito Santo que está na noiva. Isso detém a Satanás. Mas um dia, quando o Espírito Santo sair da terra, o irmão Branham diz que o Espírito Santo ele sai com um propósito. E o propósito dele de sair é de levar a sua noiva para casa. Então Satanás desce e se encarna novamente e reúne todas as leis ao seu favor. Creio que nós vamos pular um pouquinho aqui, né, para entrar aqui agora na revelação que o profeta nos dá do terceiro selo, né? Assim que ele fala exatamente do que significa eu creio que esses sinais, né, que João viu ali. Agora aqui está o mistério disso, do terceiro selo. E agora quando ele me revelou hoje de madrugada, antes do amanhecer, então fui rapidamente à Escritura e comecei a olhar e examinar. Existem pessoas que dizem que os selos foram revelados, foram abertos quando o irmão Branham foi elevado na nuvem, né? Quando a nuvem apareceu. Mas o irmão Branham mostra que o selo foi revelado cada dia, um por um, lá no quartinho onde ele estava. Ali, quando o irmão Branham foi elevado, ele recebeu a comissão para revelar os selos. Mas ele revelou o selo cada dia individualmente, né? Na segunda, terça, segundo e assim sucessivamente. Ali Deus descia e mostrava para ele, no quartinho dele ali. Lá no final do sétimo selo, que nós vamos chegar lá, o irmão Branham diz que a revelação e a interpretação disso é assim diz o Senhor, né? Toda a palavra que veio através do profeta, para mim, é assim diz o Senhor,
né? Não existe nada que ele falou para mim que eu não creia que é assim, diz o Senhor. Eu creio nisso pela graça de Deus, porque eu creio que um profeta não comete falhas, né? O irmão Brana diz que Deus não comete falha e nem o seu profeta, porque ele está ungido com a palavra de Deus, né? É Deus falando através do seu enviado. Agora aqui está o mistério do cavalo preto, conforme o que me foi revelado. Ele começou a cavalgar no tempo da Idade Média. É isso que o cavalo escuro representou, a Idade Média, porque foi a hora da meia-noite para os verdadeiros crentes que restaram. Por isso ele veio como cavalo preto, né? Representando a hora da meia-noite ali para aquele povo, aqueles verdadeiros crentes. Observe agora naquela era da igreja, aquela era intermediária da igreja, a era tenebrosa da igreja. Observe como ele diz, tendo pouca força, era meia-noite para eles, para o verdadeiro crente. Agora observe, praticamente toda a esperança tinha sido tirada da verdadeira igreja, porque este indivíduo controlava tanto a igreja como o Estado. O que iam fazer? Veja, o catolicismo tinha tomado o controle tanto da igreja quanto do Estado, e todos que não concordavam com o catolicismo eram mortos. É por isso que ele estava sobre um cavalo escuro. E observe que coisa tenebrosa ele fez. Veja, então você poderá ver, e você somente, se conhece a história, observe então. Bem, você nem mesmo terá de conhecê-la para saber isso. Agora observe, toda a esperança havia se esgotado, e esse é seu cavalo preto. Agora ele entrou cavalgando em seu cavalo branco, astuto. Então foi-lhe dado poder, tirou a paz, massacrou milhões. Era isso que ele ia fazer enquanto cavalgava, e ele ainda faz, está vendo? Né? Ele continua cavalgando, continua tirando a paz da terra, né? E eu creio que ele ainda continua nesse ministério, mas graças a Deus, Deus tem um ministério também, né? Deus tem o ministério das 7 estrelas, das 7 eras da igreja, que são 7 anjos mensageiros para combater esse espírito, né, que veio lá das profundezas do abismo e um dia desse retornará para lá, né? Agora aqui está, ele em seu cavalo preto agora, saindo, era tenebrosa, que foi aquele tempo, logo depois que a igreja estava estabelecida e estava em poder, eles extinguiram tudo, e passou por cerca de centenas e centenas e centenas de anos, e é quando todo leitor conhece como a Idade Média. Quantos sabem disso? A congregação diz amém. Claro, a Idade Média. Aí está o cavalo escuro, representando aquela era tenebrosa. Agora todas as esperanças esgotadas, absolutamente sem esperança. Tudo parecia tenebroso para os pequenos crentes. Agora é por isso que foi chamado, representado pelo cavalo escuro. Sua balança na mão, veja, proclamando medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Veja, realmente isso é, trigo e cevada são o esteio natural da vida. É disso que pão e coisas mais são feitas. Mas veja, ele estava cobrando por isso. E que isso quer dizer é que ele estava cobrando seus súditos pelo tipo de esperança de vida que lhes estava enviando, fazendo. Ele começou naquele exato momento fazendo-os pagar por orações, cobrando por orações. E eles ainda fazem isso, novenas, né? Ele ainda continua cobrando, eu creio que por orações, cobrando por missas, cobrando por isso, cobrando por aquilo, né? E tirando o dinheiro do povo, né? Ainda com aquela mesma astúcia de Satanás. Porque o que ele estava fazendo? Apropriando-se da riqueza do mundo, a balança pesando. E nós vemos no capítulo 17 do livro de Apocalipse que toda a riqueza do mundo foi encontrada nas igrejas. E elas continuam da mesma maneira hoje, né? Fazendo campanha de dinheiro e campanha de dinheiro. E quando uma pessoa quando vai precisar de ajuda, tem que sair batendo na porta dos outros ainda para fazer uma cesta básica para os outros. Essas religiões que deveria ter vergonha de se chamar de religião.
Medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. O cavaleiro sobre um cavalo preto, veja, ele estava fazendo, tirando o dinheiro de seus súditos, quando a Bíblia prediz que ele detém praticamente a riqueza do mundo. Como dissemos ontem à noite acerca da Rússia e tudo aquilo, eles simplesmente pegam todo o dinheiro e simplesmente tiram tudo que as pessoas têm, tudo, e assim aí está, né? Fazem leilão da palavra de Deus para tirar o dinheiro, coloca Jesus Cristo à venda. Hoje devia ir trabalhar para sustento deles, né? O cristão, ele não nasceu para ter uma vida mansa, ele deve trabalhar e lutar, né? Não é fácil a vida para um cristão, e esses povos escolheram, como Paulo disse, andam mercadejando a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus não é para mercadejar. Jesus Cristo disse: de graça recebeste, de graça dai, né? Tudo que nós recebemos dessa mensagem foi de graça, nós não fizemos nada para merecer isso, né? Então pessoas se aproveitando até vezes até dentro da mensagem, né? Aproveitando dessa maravilha dessa mensagem, da simplicidade da mensagem, para trazer, eu creio que algumas coisas para o povo. Agora note, está vendo de onde veio esse velho negócio de tirar dinheiro na igreja? Afaste-se dessa coisa para edificar uma organização, alguma coisa grande de $1 milhão aqui. E está vendo quem é a mãe disso? Né? Agora você fala: ah, mas e os dízimos e as ofertas? Isso é mandamento do Senhor. A Bíblia diz que você deve trazer seu dízimo e suas ofertas. O dízimo nós sabemos que é 10% que você deve trazer, e a oferta é voluntária, você dá conforme aquilo que está no seu coração, né? O dízimo não é para você trazer 1%, 2%, 3%, nem 20%, nem 30%, é 10%, é nem mais e nem menos. O profeta uma vez estava trazendo, eu creio que 90%, né? E eu creio que foi o Espírito Santo veio e corrigiu ele, falou: é 10%, não é nada mais do que isso. Então foi a hora da meia-noite, compreendem isso agora? A congregação diz amém. E aqui está ele cobrando pelo tipo de vida. Acho que falhou. Acho que acabou a bateria aqui, né? Não tem problema não, né? Acabou a bateria aqui do microfone, mas já providenciamos outro, graças a Deus, né? E que Deus sempre tem alguma coisinha a mais para nós, né? Graças a Deus. Oh, obrigado, Senhor. Oh, que coisa. Estou tão contente. Sim, Senhor. Muito bem. Foi sua graça. Simplesmente isso. Muito bem. Foi a hora da meia-noite. Compreendem isso? E aqui está ele cobrando pelo tipo de vida que é sua cevada e coisas tais natural. Não era espiritual nesse caso, era cevada, veja. Assim, e pão de cevada e pão de trigo. Ele estava cobrando por esse tipo de vida que está dando aos seus súditos, cobrando através da oração dos sacerdotes dele para tirar pessoas do purgatório, cobrando. Agora eu estou tomando isso diretamente da história, cobrando, suponho que seja novena, ou suponho, e que todos saibam que é novena, suponho que seja algo que se tenha de fazer, você sabe, alguma penitência, alguém tem de cobrar por isso, trazendo a riqueza do mundo a si mesmo, a própria igreja, e ele ainda está cavalgando. Oh, sem dúvida que está, sim Senhor, ainda cavalgando. Note, aqui está a boa parte agora, note, não danifiques este vinho e o azeite, né? Nós vimos Satanás fazendo as fanfarronices dele, mas ele tem uma ordem para ele: não toque no vinho e no azeite, né? Porque eles são meus, e Satanás não tem autoridade sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus, a autoridade deles vem do Senhor Jesus Cristo. Eles são comprados e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Então Satanás não tem nenhuma autoridade sobre eles. Só sobrou um pouquinho dele lá, mas não toques nisso. E eu creio que hoje também só tem sobrado poucos, porque a Bíblia diz, né? Eu creio que São Lucas, creio capítulo 12, versículo 32, ele disse: não entristeçais, ó pequenino rebanho, porque é do agrado do Pai dar-vos o reino.
Como a Brana disse, ele disse que é um pequenino rebanho, é porque é um pequenino rebanho. E essa palavra, sendo uma semente, ela tem que produzir exatamente isso, né? Agora, o azeite simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo, vou lhes dar alguns versículos se querem. Há 2 escrituras, em Levítico 8:12, onde Arão, antes de entrar, tinha de ser ungido com azeite, você sabe. E em Zacarias 4:12, do azeite fluindo, vertendo dos tubos. E disse, este é o meu Espírito, azeite. Outra coisa, se quiserem ver, Mateus 14:25, havia uma virginécia. Ou 25:3, a virginécia não tinha azeite, não tinha espírito. E Mateus 25, verso 4, a virgem sábia tinha o azeite. A virgem sábia tinha o azeite em sua lâmpada, cheia do Espírito. Espírito, azeite tipifica o Espírito. O irmão Brana diz, ô glória! Né? O azeite representa o Espírito Santo, a mensagem do dia. E a noiva, cada dia, ela está mais cheia da mensagem do dia. Ela ama essa mensagem, ela ama o mensageiro. Porque o mensageiro e a mensagem são um. O irmão Brana diz que a voz diz para o irmão Brana, todos aqueles que você amou e todos aqueles que amaram você, Deus deu a você. Então ame o profeta, ame a palavra de Deus, porque um dia você estará... O irmão Brana diz que um dia você se reunirá com o seu líder. E eu creio que o meu líder está na glória. E um dia eu vou me reunir com ele pela graça de Deus. Né? O irmão Brana ainda diz lá que se o anjo disse para o profeta, se você fizer com que as pessoas creiam em ti, nada parará na sua frente, nem mesmo o câncer. Então creia no profeta, creia na mensagem de Deus. Que se você tiver alguma enfermidade, eu creio que Deus é poderoso para ouvir a voz do profeta e desfazer essa enfermidade da sua vida e da minha vida, porque eu creio que essa mensagem ainda tem poder. Que o vinho, irmão Brana, mostra que quanto mais velho fica, mais poderoso ele fica, né? Então essa mensagem, quanto mais o tempo passa, eu creio que mais poderosa ela fica, para a noiva do Senhor Jesus Cristo. O vinho simboliza o estímulo da revelação, né? Deixa você estimulado. Deixa você disposto, você fica até valente, né? Você encontrar com Satanás, você vê ele literalmente, você até rola com ele para o caminho aí. Você pega com ele na mão, mas a nossa luta aqui não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as hostes de Satanás, né? Que estão assentadas em lugares celestiais, estão trazendo engano para a igreja. Né? Essas coisas que são para nós lutar contra ela. E a única maneira de você lutar contra ela é através da palavra de Deus. Gostaria de saber se não acordei a vizinhança, quando o Senhor me mostrou isso. Veja, o estímulo da revelação, está vendo? O homem ficou tão estimulado que a vizinhança deve ter tido um tempo difícil ali com ele, né? Aqueles que não eram crente. Mas se tivesse algum crente na vizinhança, eu creio que davam uns glória a Deus lá também, né? Porque eu creio que onde o profeta está, você sempre vai dar glória a Deus, onde essa mensagem estiver. O azeite e vinho na Bíblia estão associados sempre. Peguei a concordância e olhei. Há uma grande lista, assim, onde vinho e azeite encontram-se junto o tempo todo, está vendo? Quando a verdade de uma palavra prometida de Deus for verdadeiramente revelada aos seus santos, que estão cheios do azeite, todos eles ficam estimulados. O vinho é um estímulo, glória, eu o sinto agora mesmo, estimulado com alegria, gritos, está vendo? E quando acontece, tem o mesmo efeito sobre eles que o vinho tem sobre o homem natural. Porque quando a revelação foi dada de uma verdade de Deus e o verdadeiro crente cheio de azeite e a revelação é revelada, o estímulo torna-se tão grande que ele o faz, comporta-se de modo anormal, correto. Oh, veja, é isso que há com eles agora, isso mesmo, faz com que se comportem de modo inadequado. Agora, se querem escritura para isso, agora comece lendo Atos 2, onde eles estavam. Eles tinham a promessa que eles tinham sido dada. Quando toda a promessa do Espírito Santo foi derramada sobre ele,
Foi vindicado conforme a Escritura. E se eles tivessem dito agora, esperem, ele nos disse para esperar aqui em cima pelo nosso ministério. E depois de 8 dias eles tivessem dito, bem, vou lhes dizer, rapazes, Marcos dissesse a Mateus, e eu acho que já o temos, companheiro. Vocês não acham? Veja, nós já o temos. Enquanto estamos esperando o nosso ministério agora, deveríamos simplesmente sair pregando. Ele nos disse para subir aqui e esperar. E faz 8 dias que estamos aqui. Bem, esperamos outro. 9 dias chegaram. Então posso ver Simão, porque ele tinha as chaves, você sabe. Agora espere um minuto, rapazes. A Escritura tem algo a dizer acerca disso. Ele nunca nos disse exatamente por quantos dias esperar. Ele disse, ficai lá até que a promessa de Joel se cumpra, até que a profecia de Isaías seja vindicada. E assim eu creio que nós devemos permanecer na fila até que a palavra de Deus seja cumprida para nós. Não tenha impaciência de esperar em Deus, tenha paciência de esperar, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam em Deus renovarão suas forças e subirão com asas como águia. Né? Tem muita gente saindo da fila, mas a noiva vai permanecer na fila. Ela vai ficar esperando pela promessa de Deus, para Deus cumprir a sua promessa, e eu creio que cumprir a sua palavra no tempo certo, né? Manifestar ali com a pessoa certa, tudo no seu devido tempo. Então que Deus possa, eu creio que nos abençoar. Agora veja, o vinho representa o estímulo da revelação. E quando o Espírito Santo caiu e viram o fogo de Deus cair sobre ele, que coisa! Isso começou a estimulá-los. E logo então ficaram tão estimulados que as pessoas realmente pensavam que eles estavam bêbados. Mas eles estavam estimulados pela revelação. Que coisa maravilhosa! É você ter um profeta, né? Eles estavam tão estimulados que todos olhavam para eles e falavam, esse povo está cheio de vinho. Beberam vinho. E eles beberam o vinho da revelação do Senhor Jesus Cristo. E ficaram estimulados. E eu creio que nós também estamos estimulados pela graça de Deus. Porque Deus tem trazido essa revelação maravilhosa para nós, através do mensageiro da era. Então sempre fique com a palavra e fique com o mensageiro. Se alguém estiver levando para você para fora da palavra e para fora do mensageiro, deixa ele falando sozinha, como diria o velho Antônio, né? Nós temos que ficar com a palavra de Deus. Foi lá em Taubaté que eu estava conversando com os irmãos lá, e eu estava dizendo, né, que um ministro, um pastor, ele não tem mensagem de si próprio, nenhum dos mensageiros do Ministério Quíntuple, nenhum dos irmãos do Ministério Quíntuple. A mensagem vem somente através do mensageiro. E nós temos que fazer somente repetir aquilo que o mensageiro disse, né? E eu creio que isso tem abençoado as pessoas. Aqueles que crêem na mensagem de Deus, que crêem no enviado de Deus e recebem as bênçãos dessa mensagem. Mombrana diz que nós recebemos os benefícios que vêm para nós através do mensageiro, através dessa mensagem. Então seja um participante desses benefícios. Se você obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus através do anjo, você com certeza será participante desses benefícios. Então que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar todos. Eu creio que muito poderia ser dito aqui ainda, né, dessa mensagem, mas eu creio que nós estamos ouvindo, vamos ouvir mais, e nós vamos sempre pedir a Deus graça para que cada dia essa revelação esteja cada dia preenchendo o nosso coração, né? Porque eu creio que nós queremos ser achados bem vestidos como a noiva do Senhor Jesus Cristo. Um dia haverá um casamento e nós queremos estar com a roupagem posta. E Deus tem enviado uma roupagem para nós através do nosso Eliezer, né? E agora ele está dormindo. Mas um dia desse, né, depois que ele entregou o vestido para Rebeca, ele foi dormir. Mas um dia desse, no outro dia ele despertou, pegou Rebeca, colocou no camelo, aquele mesmo camelo que Rebeca alimentou, e levou na presença de Isaac. E assim eu creio que será isso novamente. Esse mesmo Espírito Santo, que essa mensagem que nós estamos alimentando, um dia desses ressuscitará através do profeta, e ele pegará essa Rebeca e levará para lá nos ares, para encontrar com o nosso Isaac, né? Esse Espírito Santo, essa mensagem é o nosso camelo, é o poder de Deus. Então vamos alimentar o Espírito Santo através dessa mensagem, amém? Porque a Mombrana diz que o Espírito Santo só se alimenta
da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo.